Muito bem, seja todos muito bem-vindos ao canal aqui do Doutor Fórmula. Afinal, ou aliás, se você não está inscrito, já se inscreve. E hoje nós vamos para a aula 26. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Doutor Fórmula do Zé de Campos, sou farmacêutico, sou desenvolvedor de fórmulas e prescrição personalizada, pesquisador também e educador em neurociência aplicada à saúde. Dentro das minhas expertises, na verdade, eu sou pós-graduado com MBA em cosmetologia clínica, com estágio fora, né? Para quem me conhece já sabe. E aqui nós vamos falar também de comportamento humano, informação de hábitos, como o cérebro constrói percepção sobre a si mesmo e por que a execução gera confiança. Bom, da gente começar a aula de hoje, eu quero que você volte comigo alguns minutos naquilo que nós construímos lá na aula 25. Vamos lembrar que nós estamos construindo 35 aulas e hoje nós vamos falar da aula 26. Porque talvez agora você esteja também começando a perceber que força emocional não significa ausência de dificuldade, né? Você vai ter dificuldade. Significa capacidade de permanecer mesmo durante a dificuldade. Então, isso é força emocional. Na aula passada, nós entendemos como nasce a resiliência emocional. E talvez a frase mais forte da aula 25 tenha sido essa aqui, ó. Você não vence porque já é forte. Você vence porque se torna forte porque você decidiu a não abandonar o caminho quando ele ficou difícil. Isso é muito forte. E se você está comigo desde o início, principalmente da aula 22, você já sabe o caminho que a gente percorreu até aqui. Da procrastinação para a autodisciplina e para a visão ao longo do tempo, ou visão de longo prazo, né? Para a resiliência, hoje, esse caminho ele chega em um lugar novo. Então, agora surge uma pergunta extremamente importante que eu trago aqui para você. Vamos lá. Por que algumas pessoas vivem inseguras mesmo tendo capacidade? Já fez essa reflexão? Enquanto outras pessoas desenvolvem confiança mesmo começando sem nada. Consegue ver essa pergunta? Talvez hoje você esteja entendendo uma das maiores confusões da vida humana. Autoconfiança, ela não nasce primeiro na emoção. Vamos anotar isso. Autoconfiança não nasce primeiro na emoção. Isso muda completamente a forma de enxergar é, pessoas confiantes. Porque muita gente imagina que confiança é sentir coragem o tempo inteiro. E não é. Somos humanos, somos seres humanos. Mas a ciência, a neurociência, na verdade, mostra algo muito mais profundo. A autoconfiança, ela é uma consequência de repetição. Eu sempre falo, entender, aplicar e repetir. Então, é uma consequência de repetição, de enfrentamento e experiência acumulada. Agora, pensa comigo. Quantas pessoas hoje têm potencial, mas vivem emocionalmente pequenas? Faz essa pergunta para você e reflete sobre isso. Sabem, têm capacidade, têm inteligência, têm talento, mas vivem inseguras, né? Percebe como isso é forte? Você consegue perceber isso? Talvez hoje também alguém esteja entendendo que insegurança muitas vezes não nasce da falta de capacidade. Eu vivo repetindo isso, justamente porque neurociência é isso. Nasce, sabe do quê? Da falta de experiência repetidas de execução. Se você acompanhar todas as aulas, você vai ver que eu estou falando sempre as mesmas coisas, praticamente dentro de um contexto diferente. Então, o cérebro, ele confia mais naquilo que já enfrentou repetidamente do que naquilo que apenas deseja fazer. Preste atenção nisso. Isso nos faz refletir que
Nós não nascemos, só porque nós nascemos assim, não precisa ser assim. Porque isso tem um nome, existe um psicólogo chamado Albert Bandura, que passou a carreira estudando exatamente isso. O que faz uma pessoa acreditar que é capaz? É isso. É a descoberta. E a descoberta dele foi direta entre tudo que constrói essa crença. Nada pesa mais do que aquilo que ele chamou de experiência de domínio. Então você não precisa ser como você veio ao mundo, como você aprendeu dentro da tua casa. Você pode mudar isso. Ou seja, você vencer uma coisa pequena de verdade com as próprias mãos. Fazer uma coisa pequenininha, mas você com as suas próprias mãos. Não é escutar alguém te elogiar, não. Não é se convencer com pensamento positivo, também não. É executar e sobreviver ao resultado. Essa é a grande verdade. Porque toda vez que a pessoa executa, enfrenta, permanece, resolve, o cérebro ele registra. O cérebro ele registra. Eu consegui isso. Tá? Eu consegui. E isso começa lentamente a fortalecer percepção interna. Já falamos aqui em outras aulas de neuroplasticidade, tá? Principalmente nas últimas aulas. O cérebro ele se reorganiza com repetição, entender, aplicar e repetir, entender, aplicar e repetir. E hoje ela aparece de um jeito diferente, não é o hábito que ela reorganiza, é a imagem que você tem de si mesmo. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Escreve aqui para mim no chat. Agora, percebe como tudo começa a se conectar? Talvez hoje também você esteja entendendo que confiança não é mágica, é construção neurológica. É entender as camadas cerebrais, reptiliano, entender o sistema límbico, entender o córtex pré-frontal. Agora, deixa eu aprofundar isso ainda mais com você. Fica comigo. Existe uma diferença enorme entre o ego e confiança. E isso é extremamente importante. Eu gostaria que você ficasse comigo, então, nessa questão aqui, porque o ego ele tenta parecer forte, a confiança verdadeira, ela não precisa provar força o tempo inteiro. O ego ele nasce da necessidade de aprovação. Então, quando a pessoa tem um ego inflado, ela precisa de ser aprovada. A confiança ela nasce da experiência construída silenciosamente. Entendeu como você não precisa do ego? Ryan Holiday, ele tem um livro inteiro sobre isso. O ego é seu inimigo, é seu pior inimigo. E o argumento dele lá no livro é bem simples, porque o ego, ele diz assim, que o ego ele faz barulho antes de fazer o trabalho. Ele quer o título antes de merecer o título. Quer a plateia antes de ter o resultado. Mas a construção exige realidade. Isso é fato, isso está fundamentado e a gente não pode fugir disso. Então o ego, ele fala alto para esconder, sabe o que, gente? Insegurança. E a confiança verdadeira permanece firme, mesmo em silêncio. Olha, pegou essa fórmula? Isso aqui é muito forte. Agora, olha como isso aparece na vida real. Olha como, anota essa fórmula aqui. A pessoa, ela quer confiança, mas evita desafios. Quer crescer em todos os âmbitos, mas foge de exposição. Quer liderar, mas evita responsabilidade. Lembra, consciência e responsabilidade para você repetir comportamento para mudar a sua identidade. Porque direção tem que ter decisão, percebe? Talvez hoje alguém esteja também entendendo que autoconfiança não nasce antes da ação, nasce durante a ação. Então você precisa agir para você adquirir uma autoconfiança. Isso muda tudo, isso muda completamente na pessoa. Porque muita gente espera sentir confiança para começar. Não espere sentir confiança para começar. Começa. Tá tudo bagunçado? Começa. Mas normalmente a confiança ela aparece depois que a pessoa começa a enfrentar. Porque ela vai enfrentando, vai adquirindo confiança, vai fazendo todos os dias com alta consistência, e aquilo que antes ela evitava.
E olha que interessante. Davi, uma narrativa bíblica, Davi ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ou seja, depois de vencer o gigante Golias, ele já carregava essa identidade antes da primeira pedra sair da funda. Pegou a fórmula? Então, a confiança dele não nasceu no resultado. Ele não sabia que resultado ele ia ter. Ele simplesmente lançou a pedra. Então, a confiança dele apareceu no resultado, porque já existia por dentro. Ele já estava treinado por dentro. E hoje, a neurociência, olha só que interessante, mostra que o cérebro ele fortalece percepção positiva sobre si mesmo através do quê? Através de repetição, enfrentamentos bem-sucedidos. Tá pegando a fórmula? Tá entendendo todo o contexto? Porque a gente carrega aquela crença que a gente aprendeu lá na nossa casa. E isso é extremamente poderoso. O porquê significa que confiança pode ser treinada. Agora, olha que forte. E isso aqui eu gostaria de divulgar. A confiança verdadeira nasce quando o cérebro aprende que você consegue permanecer mesmo diante do medo. Aliás, o medo é o sentimento que vai impedir aí o seu crescimento. Agora, você já me ouviu contar nas últimas aulas, você que me acompanha, né? Principalmente, história de quando cheguei em São Paulo aos 15 anos, indo lá do norte do Paraná, da roça, uma cidadezinha pequenininha. Não vou recontar ela hoje, mas o que eu quero que você guarde é isso. Naquele momento, ninguém enxergava resultado nenhum. As pessoas só passaram a enxergar confiança em mim depois de anos de enfrentamentos que aconteceram longe de qualquer plateia, de qualquer status, de dinheiro, de aplauso, de motivação. E isso é a experiência de domínio de que eu falei agora há pouco aqui, só que aplicado na prática, numa vida inteira. Talvez hoje muita gente queira viver segurança sem aceitar os enfrentamentos. Ah, mas peraí, você não enfrenta mais hoje mais nada? Claro, a vida é feita de enfrentamentos. Hoje eu continuo enfrentando. O importante é fazer com alta consistência. Bom, então existe enfrentamento para adquirir segurança. Só que não existe autoconfiança baseada apenas em pensamento positivo. Confiança exige experiência prática. Então você precisa viver. Que muito hoje, principalmente em redes sociais, muitas pessoas falando um monte de coisa, mas não viveram nada. Agora, deixa eu tocar em um ponto extremamente importante. O cérebro emocional ama, sabe quem? A proteção. Essa é a grande verdade. Então, naturalmente, ele tenta evitar exposição, julgamento e risco, e isso é sobrevivência. Desculpa, gente. Tomar uma aguinha. Lembra da fuga emocional que vimos lá na aula 22? Ela aparece de novo aqui. Só que agora não é fuga de tarefa, é fuga de julgamento. Isso é complicado. Isso impede crescimento. Mas crescimento exige enfrentar desconfortos emocionais repetidamente. Isso sim. Isso sim é confiança. Então isso muda completamente a forma de enxergar coragem, por exemplo. Coragem não é ausência de medo. Tem que ter confiança também. Coragem é ação apesar do medo. Está com medo, mas você age. Medo do quê? De crítica, de dar errado, as pessoas vêm te julgar, principalmente quem está próximo de você. Toda vez que você enfrenta algo antes, evitava, o cérebro aprende um novo padrão. Toda vez, então o cérebro vai aprendendo com aquilo que você está repetindo. A autoconfiança cresce toda vez que o cérebro percebe que você parou de fugir. Então não pare de fugir. Tem gente que fica no silêncio, diz que é controle emocional. Não, às vezes pode ser fuga, você está fugindo de responsabilidade. Agora pensa comigo, quantas pessoas hoje vivem pequenas, não por falta de capacidade, porque ela tem muita capacidade, mas porque passaram anos evitando enfrentamento, fugindo de enfrentamento.
Evitar o falar, evitar o decidir, evitar o liderar, evitar o agir, evitar o crescer. Percebe? Eu lembro quando eu saí de uma farmácia que eu trabalhei 10 anos, que fui líder lá, fui para uma outra para ser balconista, depois líder, eu não queria mais ser líder. Talvez hoje, daqui a pouco, talvez hoje também você entende ou está entendendo que a insegurança também pode ser um hábito fortalecido ao longo do tempo. Isso é extremamente importante. E voltando no que eu estava falando antes, eu demorei a perceber que eu tinha que ser líder para ter alguma coisa. Isso é extremamente profundo. Porque aquilo que a pessoa evita repetidamente, o cérebro ele começa lentamente a interpretar como uma ameaça. E aí não vai, aí não cresce. E isso aconteceu comigo na minha vida profissional. Eu não queria mais ser gerente ou subgerente. Por quê? Porque quando eu mudei de empresa, eu era gerente lá na outra empresa, mas eu era gerente na outra empresa, e eu entendi que a responsabilidade era muito grande. Porque quando você está numa posição de líder, você vai ter várias críticas. As pessoas não vão gostar de você, vão achar que você está fazendo aquilo porque você é ruim ou porque você, enfim. E isso é bem complicado. Então eu decidi, quando meu patrão, meu ex-chefe, me deu o cargo, eu não queria, falei para ele que não queria, mas quando ele se posicionou e falou que a empresa era dele, eu expliquei para ele o porquê que eu não queria mais ser chefe e tudo mais, porque eu estava fugindo de enfrentamento. Essa foi uma virada de chave na minha vida, quando eu entendi que eu tinha que me posicionar e que pessoas não iam aceitar tudo que eu estava falando, mas eu tinha que me posicionar e enfrentar aquilo, enfrentar as críticas, enfrentar a falta de pessoas seguir regras, disciplina. Mas aí mudou, ali foi uma virada de chave, quando ele falou, não, eu confio em você, a empresa é minha, se você puder aceitar, eu agradeço. E já que é assim, então eu aceito, vou reunir todos os funcionários e me posicionar. E quando eu reuni todo mundo, eu disse assim, olha, o patrão, o chefe, me deu aqui o cargo de gerente, de líder, e só que as coisas comigo funcionam assim, assim, assim. Eu trabalho em cima de regras, eu trabalho em cima de uma cultura. E eu sou muito fiel à cultura. Então, acho que estou aqui para somar com todos, não estou aqui para dividir com ninguém, nós vamos crescer juntos. E deixei, e me posicionei, fiquei 7 anos nessa posição, foi quando depois recebi uma proposta para ser empreendedor, foi uma outra virada de chave, e aquilo sim mudou totalmente a minha vida, mas foi construída bem antes. Foi construída lá com 15 anos, comecei a construir com 15 anos. Agora, deixa eu abrir aqui um parênteses importante. Essa aula, se essa aula estiver fazendo sentido para você, na verdade, compartilha, compartilha com alguém, porque talvez exista alguém perto de você, né, acreditando que nunca conseguirá ter confiança. Lembra que a confiança ela é construída conforme você vai fazendo, tá? Então, sem perceber, essa pessoa, sem perceber que a confiança é treinável. Neurologicamente ela é treinável. E aproveita também para se inscrever no canal do Dr. Fórmula. Toda segunda-feira, às 20h18, nós estaremos aprofundando esta construção aqui dentro. Nós estamos desde a primeira aula, nós vamos até a 35, e depois sempre eu vou vir por aqui. Essa construção ela está dentro do Arquiton. E deixa aqui também, que isso é muito importante, nos comentários. Hoje, qual área da sua vida mais precisa de confiança? Não só de confiança, mas de relacionamentos. Profissional, espiritualidade, comunicação, decisão, execução. Qual desses pilares aí você precisa? Porque talvez, deixa eu chegar perto aqui para poder falar contigo. Porque talvez isso muda tudo na tua vida. Então, de novo, eu vou repetir para que você grave e para que você anote. Qual área da sua vida mais precisa de confiança? No seu relacionamento ou em relacionamentos? No profissional, na espiritualidade, lembra? Espiritualidade, saúde, trabalho árduo, que é os nossos pilares aqui. Na comunicação, na sua decisão ou na sua execução. Porque talvez sua resposta também pode ajudar outras pessoas. Pensa nisso. A gente precisa também compartilhar
com outras pessoas aquilo que a gente acredita e que pode melhorar a vida dela. Isso agora deixa eu conectar isso dentro do FDC. E como você já sabe, o DFDC quer dizer determinação, foco, disciplina e crescimento. Determinação, foco. Aliás, a determinação, foco, a determinação ela vai iniciar, deixa eu voltar. O foco, ele direciona. Determinação vai ter um início, quando está determinado a iniciar. O foco vai te direcionar, a disciplina vai te sustentar e o crescimento vai consolidar. Isso é o DFDC. Determinação, foco, disciplina e crescimento. Mas tudo isso exige confiança construída pela repetição. Lá na aula 25, estou pensando aqui, passei rápido pelas 8 fórmulas do crescimento real. Uma delas ficou só citada, sem eu aprofundar. Hoje é a vez dela. Sabe qual foi? A identidade. São 8 fórmulas, eu falei de 4 e faltou a identidade, tá? Porque o cérebro, gente, ele começa lentamente a acreditar naquilo que você prova repetidamente através da ação. E aqui entra também o HH, Hora de Honra, que você já conhece das últimas aulas. O HH são 55 minutos de foco e 5 minutos de ajuste. Ou seja, se você está numa meta, são 55 minutos focado e 5 minutos para você ajustar, de descanso. Só que hoje ele ganha uma camada nova. Não é só a produtividade, é o treino de identidade. E assim é ensinar também o cérebro perceber você como alguém capaz de continuar mesmo diante da insegurança. Stephen Covey, lá do 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele escrevia sobre segurança interior, aquela que não depende de aprovação de fora. Napoleão Hill, ele falava sobre autossugestão. Repetir para o próprio cérebro aquilo que você decidiu a se tornar. Agora, Churchill dizia que sucesso não é definitivo. Fracasso não é fatal. O que conta é a coragem de continuar, desculpa. Já o Ryan Holiday, ele resume tudo isso numa frase só. O ego é barulho, confiança é silêncio. E hoje a neurociência mostra que a execução repetida reorganiza a percepção interna e isso é extremamente poderoso. Olha só que legal isso. Isso é muito poderoso, muito forte isso. Sabe por quê? Porque talvez hoje você esteja entendendo também que não está apenas tentando se sentir melhor. Está construindo uma identidade forte baseada em experiência real. Em experiência real. Não em livros de autoajuda. Isso ajuda bastante, tá? E isso é Arquiton. O que é o Arquiton? Construção do seu próprio destino. Pega essa fórmula. A verdadeira autoconfiança nasce quando o cérebro aprende que você não foge mais daquilo que precisa enfrentar. Pegou a fórmula? Na próxima aula, gente, vamos lá. Na próxima aula, nós vamos aprofundar algo extremamente poderoso. Porque a mesma dificuldade, porque a mesma dificuldade faz uma pessoa desistir e faz outra crescer. Por que será? Você vai entender também como o cérebro decide se um erro vira fracasso ou vira um aprendizado. Porque o crescimento de verdade é invisível antes de aparecer. Foi o que aconteceu com a minha história. Em 82, eu cheguei em São Paulo totalmente sem entender nada. E como isso transforma também dificuldade em combustível de evolução. Mas isso é um assunto na próxima aula, às 20h18. Agora, salve essa aula aqui, salve essa aula que a gente acabou de ter. Compartilha, se inscreve no canal aqui do Dr. Forma e participa com a gente dessa construção. Gente, olha, eu tenho 2 perfis, tá? Eu tenho um perfil para falar de saúde e tenho um perfil para falar de comportamento, que é o perfil que é o Dr. Fórmula.oficial. O Arquiton, DFDC, HH, espiritualidade, saúde, trabalho árduo, com alta consistência, é o que vai
definir de fato quem você vai ser, qual vai ser a sua identidade. O arquiton, ele quer dizer, seja o construtor ou a construtora do seu próprio destino. Entenda que tudo é sobre você, não sobre o outro. Entenda que antes de você falar qualquer coisa, você precisa se perceber. Quem sou eu? Não se basear em ambientes externos para tomar decisões, mas sim agir de acordo com seus princípios, com seus valores. Quando você age, decide, né, de acordo com seus princípios, não tem como haver erro, né? Porque você sabe que o ser humano ele é centrado em várias coisas, né? Depende do ser humano. Por exemplo, tem pessoas que é centrada na família, tem pessoa que é centrada no dinheiro, tem pessoa que é centrada no eu, tem pessoa que é centrada no trabalho, tem pessoa que é centrada no prazer, enfim. Cada um se pergunta no que ela é centrada. A pessoa que é centrada na família, ela vai fazer de tudo para não magoar a família. Mesmo que o que ela for fazer o que ela vai deixar de fazer vai impedir seu crescimento. Para não magoar a família, ela vai acabar não fazendo. Por isso que você precisa se construir internamente, né, de acordo com seus valores, com seus princípios, saber exatamente o que você precisa, porque independentemente de quem seja, seja filho, filha, mãe, pai, mulher, esposa ou esposo, enfim, não importa, você vai estar sendo guiado, centrado, você vai estar sendo guiado, construindo de acordo com os seus princípios, de acordo com aquilo que você escolheu para se basear. E de verdade, uma coisa que nunca vai errar, nunca vai dar errado, é quando você é centrado nos seus princípios. Eu sou o Dr. Fórmula Donizete Campos e essa foi a aula 26 e eu espero que você tenha gostado. Se você não está inscrito, já se inscreve nesse canal. Não canso de falar isso, porque no canal, né, eu agora estou falando de comportamento desde a primeira aula, né, porque isso faz parte também da saúde, mas nesse canal a gente não vai ver só isso. A gente vai ver sobre reposição hormonal, libido, baixa libido feminino, vamos falar de reposição hormonal em homem, vamos falar de queda de cabelo, de alopecia androgênica feminina, masculina, vamos falar de baixa libido, de falta de músculo, vamos falar de emagrecimento, vamos falar de melasma, pele envelhecida, de energia, sono, intestino. Olha quantas vias metabólicas que nós vamos trabalhar aqui. Aí a pessoa deve perguntar, mas como é que pode uma pessoa querer falar de tudo? Veja bem, eu não sou médico, sou farmacêutico, mas eu tenho uma experiência de mais de 53 anos dentro da área da saúde, dentro do empreendedorismo, dentro de marcas, dentro de comportamento, e agora estou, neste exato momento, estou construindo duas especializações, que é farmacologia na nutrição. Nossa, acabou saindo saliva aqui. Só um minuto, gente. Farmacologia na nutrição e também farmácia clínica, fora outras e vários cursos, vários congressos frequentados, né? Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Então, você pode perguntar como é que pode um farmacêutico querer fazer tudo. Né? Uma coisa, parece uma panaceia, né? Na verdade. Não, não é, gente. É que durante mais de 44 anos na área da saúde, mais de 30 no magistral, eu já passei por várias áreas, inclusive comandar grupos de emagrecimento, inclusive fazer parte, por exemplo, de equipe multidisciplinar para cirurgias bariátricas, né? Ali entrando com suplemento, com desenvolvimento de fórmulas. Participei na vida, no crescimento profissional de vários players famosos do mercado, que não vou ficar citando nomes aqui, que é chato, mas tudo isso baseado na minha experiência dentro da área da saúde, não só a questão técnica, saúde propriamente dito, mas também de empreender, ok? Então eu sou o Dr. Fórmula e essa foi a aula 26, eu te espero na aula 27. Fui, tchau!